Graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. Boa noite, meus irmãos. É com alegria que nós nos encontramos mais este domingo, mais este culto de adoração ao nosso Deus. Que todos os atos desse culto, do seu início ao final, seja para louvor e glória do nosso grandioso Deus. Família da fé, sejam bem-vindos. Que Deus esteja continuamente abençoando cada um de vocês e que nós, de fato, levemos cativos os nossos pensamentos, o nosso coração, nos desvencilhando de toda preocupação agora e que realmente estejamos com esse intuito de louvarmos, adorarmos, enaltecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar ao nosso Deus, exaltando e glorificando o seu santo e excelso nome. Ó grandioso Deus, bendito seja o nome da tua glória, louvado seja o Senhor, o primeiro, o último, a rocha. Ó Senhor, bendito seja, assim oramos, assim o adoramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, vamos proceder à leitura bíblica no texto que se encontra no profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 12. Vamos proceder à leitura desse texto, Isaías 40, a partir do versículo 12. Diz assim para nós a palavra do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem escolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Esse texto expressa para nós a majestade desse nosso grandioso Deus. A honra, a glória, a força e o poder sejam ao nosso grandioso Deus. Convido os irmãos a louvar ao Senhor com o hino de número 22 dos nossos hinários. E no 22 dos nossos hinários, a revelação de Deus. Vamos louvar ao Senhor com esse hino. 22, a revelação de Deus. Noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus excelso no saber. Majestoso sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em ser
as mentes e as almas a Jesus, em tua graça meditando, cantarei ao bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Belo hino. Vamos orar ao Senhor, glorificá-lo e também, neste momento de oração, agradecer pela oportunidade que Ele nos dá e também já rogar a Ele que nos conduza, iluminando a nossa mente, abrindo o nosso coração, quando fazermos a leitura da palavra e também aplicar a palavra em nosso coração e também nos momentos dos cânticos. Que seja o nosso louvor para a honra e glória do Senhor, como um aroma suave a Deus, que em todo momento esse culto seja para enaltecer ao nosso Deus. Vamos orar. Ó Senhor, nós rendemos graças a Ti. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor concede a nós. De mais esta oportunidade que temos de compartilhar a Tua palavra, que temos a oportunidade de estarmos, ó Senhor, reunidos com o mesmo propósito, de adorar e bendizer o Seu santo e excelso nome. É verdade que no templo físico, na igreja física, ainda nós não podemos estar, mas como a Tua igreja militante, a Sua igreja viva, o Seu corpo está reunido em cada lar, o Seu corpo está representado, Senhor. E esse povo que chama pelo Teu nome, agora, Senhor, está reunido para louvar e bendizer o Teu santo e excelso nome. Muito obrigado por nos dar esta oportunidade. E rogamos também, Senhor, venha iluminar a nossa mente, venha trazer cada dia mais a Tua palavra em nós, nos levando pelos Teus caminhos, segurando em nossas mãos e iluminando a nossa mente, abrindo os nossos corações. Seja tudo para o louvor da Sua glória. Aceite os nossos louvores, aceite as nossas orações, tudo seja para o louvor da Sua glória. Assim oramos nos méritos de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, como sempre fazemos no nosso culto, a ordem do nosso culto, ela segue essa sequência. Nós começamos sempre o nosso culto adorando, exaltando, glorificando o nome do Senhor. Depois nós também agradecemos a esse Deus excelso, maravilhoso, grandioso. E também nós temos agora no culto esse momento de contrição. Esse momento que faz parte do culto. Como esse povo que se achega ao Senhor possa reconhecer que somos falhos, que temos as nossas debilidades, que muitas vezes entristecemos o nosso Senhor com atitudes, com palavras, com ações. Que Deus esteja realmente nos fortalecendo, fazendo com que nós tenhamos consciência que somos pecadores e carecemos da Sua graça. E também tenhamos sempre a disposição de confessar os nossos pecados. Eu sempre tenho dito, e eu aprendi na palavra de Deus, que não tem um dia sequer que a gente não peque. Nós somos pecadores, ainda vivemos nesse mundo que a Bíblia nos ensina, jaz no maligno. A nossa natureza, após a entrada do pecado no mundo, ela se tornou deformada. E por isso nós temos a inclinação de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. A diferença de nós como povo de Deus, com a diferença de um incrédulo, é graça. É tão somente graça. Eu costumo sempre lembrar daquela ilustração que nos conta sobre Spurgeon, o grande pregador da palavra de Deus. Depois que Spurgeon terminou a pregação, ele foi à porta da igreja cumprimentar os irmãos e de repente um diácono chamou a atenção do pastor Spurgeon
e disse: pastor, olha lá do outro lado da rua, olha que situação, aquele homem caído, maltrapilho, bêbado, que situação degradante. Spurgeon olhou para aquele irmão e disse: está vendo aquele irmão lá? Aquele homem lá sou eu, sem a graça de Deus. E de fato nós temos que reconhecer isso. A diferença é a graça. Se não fosse a graça de Deus agindo em nossa vida, nós seríamos comandados, nós seríamos escravizados pelo poder das trevas, nós iríamos ouvir a voz do nosso coração enganoso e iríamos sempre fazer a vontade que aquele que é o inimigo das nossas almas. Mas graças a Deus que nos deu a vitória em Cristo Jesus, nós somos o que somos pela graça. Vamos orar, vamos pedir perdão pelos nossos pecados, vamos confessar os nossos pecados diante de Deus. Ó Senhor, nesta oração estamos aqui para confessar os nossos pecados. Dá-nos sempre essa clareza, dá-nos sempre que nós possamos entender da nossa condição. Temos o perdão, temos a salvação, mas enquanto estivermos aqui, neste deserto da nossa vida, como peregrinos aqui, enquanto não chegarmos na glória, ainda nós temos a nossa natureza deformada e atingida pelo pecado. Daí porque o Senhor sempre nos ensinou a grande importância de nós vigiarmos, de nós batalharmos contra o pecado. Daí sempre a necessidade de nós nos revestirmos da armadura do Senhor. Daí sempre a necessidade de lutarmos mesmo contra o pecado, sabedores de que o Senhor odeia o pecado. Ó Senhor, estamos na Tua presença e neste culto, diante da Tua grandeza, diante do Teu trono, estamos como Teus servos para pedir perdão, Senhor. Perdoa as nossas vidas, tenha misericórdia de nós. Se hoje entristecemos o Senhor com pensamentos, ações e palavras, perdoa-nos. Assim nós nos apresentamos na Tua presença, pedindo-te perdão, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos mais uma vez proceder à leitura na palavra de Deus. E agora nós vamos para a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, o capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos para esta carta, capítulo 11. E também nós vamos fazer a leitura no versículo 12, do capítulo 12, versículo 2. O primeiro texto é esse aí. Diz para nós a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vamos repetir? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Agora o capítulo 12, versículo de número 2. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Preste atenção nesses detalhes do texto que nós lemos aqui. Daqui a pouco nós vamos meditar e nós vamos falar um pouco sobre o caráter da fé, um pouco sobre o exercício da fé, e nós vamos falar que o exercício da fé leva em consideração o olhar para Jesus. A fé faz com que a gente olhe para Jesus. A partir do momento que nós tiramos o olhar de Jesus, que desviamos o foco, realmente problemas vêm a caminho.
Então é importante quando nós, olhando para esse texto, e aqui o versículo 2, o capítulo 12 de Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Que possamos então meditar e refletir sobre a palavra de Deus nesta noite. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos cantar louvores ao nosso Deus, expressar com os nossos lábios louvores a esse grandioso Deus. Eu sempre costumo dizer que não é apenas a nossa voz, mas que o nosso coração cante mais do que a nossa própria voz. Que nós possamos, como povo de Deus, ter alegria de louvar, de bendizer ao Senhor. A Bíblia está repleta de textos, principalmente no livro dos Salmos, que nos diz: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor as suas maravilhas, que nós, como povo de Deus, possamos cantar ao Senhor sempre, anunciando as suas maravilhas, tendo a convicção do amor que Ele tem para conosco, do cuidado dEle para com as nossas vidas, que nós possamos, com os nossos lábios, expressar o nosso amor diante do nosso Deus. Então vamos louvar, vamos bendizer ao nosso Deus, neste momento de louvores, com o nosso grandioso Deus. Louvemos ao Senhor. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo um caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o Mestre te vê. E na tribulação Ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com Ele seguro serás. Pode
o teu ego tira, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Solta o cabo da nau, Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para te guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para te guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para te guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para te guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão
grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Como diz a palavra de Deus, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Altíssimo. Bom é louvarmos a Deus, não é, meus irmãos? Meus irmãos, a meditação nesta noite está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de Cristo Jesus, narrado por Mateus. Nós vamos fazer a leitura no texto que encontramos em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Mateus 14, do verso 22 ao verso 33. Assim nos fala a palavra do Senhor. Vamos ler. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse:
homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém. Senhor, mais uma vez nós rogamos. A tua palavra está diante de nós. E rogamos que o Senhor venha a iluminar a nossa mente na meditação desta passagem. Que os ensinamentos que ela nos traz possa fortalecer a nossa fé, nos aproximar do Senhor e nos fazer cada vez mais íntimos do Senhor, sabedores que o Senhor está no comando e que no mar da nossa vida, quando as tempestades vêm, o Senhor sempre estará ali para trazer calma e tranquilidade ao nosso coração. Assim nós oramos, alicerçados em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o texto nos aponta a transição de uma experiência maravilhosa para o perigo consequente e iminente de uma submersão nas revoltas águas do mar da Galileia. O acontecimento narrado, qual nós lemos ainda há pouco, chama a atenção para o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Observamos que Pedro, ele começou muito bem, mas subitamente ele entra em dificuldades e ele acaba pessimamente. Ele começa bem, mas acaba de forma péssima. Essa é a cena que nós temos diante de nós. Parecia o apóstolo Pedro, a princípio, cheio de fé, com vigor, com coragem, mas termina com um desesperado grito de socorro, uma mudança súbita de situação. E o que aconteceu? Por que essa mudança tão repentina? Ele sai do barco cheio de coragem, cheio de fé, e de repente ele acaba gritando por socorro. O que aconteceu? E se a gente olhar para o texto e olharmos com cuidado, a gente percebe ali que a tempestade já havia começado antes que o Senhor se aproximasse dos discípulos. A tempestade já estava acontecendo, como diz o texto aqui, o barco estava sendo açoitado pelas ondas. A tempestade ali estava forte, como diz o texto, o vento era contrário. Então era uma tempestade que causava, sim, pavor e medo àqueles que estavam ali no barco. Então o barco ele já estava sendo agitado pelas ondas e o Senhor Jesus não estava no barco com eles. Neste momento da tempestade, o Senhor Jesus não estava ali com eles. O Senhor havia saído para orar na encosta do monte. Os discípulos estavam sem o Senhor no barco, e a tempestade estava rugindo, e então, repentinamente, o Senhor aparece. É o que nós vimos aqui no texto, é o que o texto nos fala. Nós lemos aqui que o apóstolo Pedro não saiu do barco e pisou em águas tranquilas e depois veio a tempestade. Veja que o texto, na palavra de Deus, não nos diz isso. O Senhor primeiro acalmou a tempestade e depois que acalmou a tempestade disse: Pedro, pode descer do barco e agora você pode andar por sobre as águas. Não, o texto não nos diz isso não. A tempestade já estava lá antes de Jesus aparecer perto do barco. E o apóstolo Pedro encontrou dificuldades e ficou infeliz, assustado e desesperado. E por quê? O problema, irmãos, estava no apóstolo Pedro. O problema estava em Pedro. Era pequena fé. Como diz o texto, homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí está o problema. Veja, aqui temos a questão de dúvidas. E as dúvidas, elas atrapalham.
E a gente vai observar isso. Uma questão que nós vemos aqui nesta narrativa é que nós mesmos, às vezes, produzimos nossas próprias dúvidas. Nós mesmos. Ninguém pode negar que este foi o problema apresentado pelo apóstolo aqui. Ele produziu as suas próprias dúvidas ao olhar para as ondas. Não foi como se o Senhor tivesse dito ao apóstolo Pedro, dizendo assim: Pedro, tenha cuidado, você sabe o que está fazendo. Não, não foi assim. Nenhuma palavra foi dita. Ele mesmo, ao olhar para as ondas, produziu dúvidas. Irmãos, sejamos cuidadosos. Muitas vezes, vamos ao encontro do desânimo, da apatia, da depressão, da indiferença. Assim, às vezes, nos conduzimos à dúvida. E por isso, nós precisamos ser cautelosos. Esse texto nos orienta a respeito disso, nos ensina, nos faz refletir a respeito dessa questão. Então, a gente observa aqui dúvida. Dúvida. Outra questão que vemos nesse texto é que dúvidas não são incompatíveis com a fé cristã. Dúvidas, elas não são incompatíveis com a fé cristã. Tem muita gente que pensa que depois que alguém se tornou cristão, ele nunca mais deveria ser assolado por dúvidas. Tem gente que pensa assim, muita gente pensa assim. Mas não é verdade isso. Não é assim que acontece, meus irmãos. O apóstolo Pedro ainda tinha fé. Não é porque paira a dúvida que ele não tem fé, não. Ele ainda tinha fé. Veja o que Jesus disse a ele. Homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Jesus não disse: Pedro, porque você duvidou, você não tem fé. Veja, Jesus não disse que Pedro não tinha fé. Jesus disse: homem de pequena fé. Isso é o que muitos pensam e dizem, né? O cristão não pode ser assolado por dúvida, porque se for assolado por dúvidas, ele não tem fé. Mas veja, irmãos, as dúvidas, elas não são incompatíveis com a fé cristã. Aqui está o texto, está claro para nós. Pedro ainda tinha fé. Por isso que o Senhor o exorta: homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Embora nós tenhamos fé, podemos ser perturbados por dúvidas, e existem muitos exemplos disso na própria palavra de Deus. E não só na Bíblia nós temos exemplo disso, mas também na história da igreja. Há muitos exemplos, repletos de exemplos. Homens e mulheres, crentes no Senhor Jesus, que foram assolados em algum momento de sua vida por dúvidas. Mas nem por isso eles deixaram de ter fé. Jesus aqui nos dá a palavra final a respeito. Dúvidas não são incompatíveis com a fé. Podem ter dúvidas e ainda assim ter fé. Mas uma fé fraca, uma fé pequena. Irmãos, se as dúvidas nos controlam, se elas controlam então o nosso ser, a nossa vida, o nosso temperamento, o nosso coração, isso é uma indicação de que a nossa fé ela é fraca. Um dos grandes sintomas e uma grande percepção de nossa parte em poder medir a questão da nossa fé é se as dúvidas estão nos controlando. E se elas estiverem nos controlando, então é sinal que a nossa fé ela é pequena. A nossa fé ela é fraca. Ela é fraca. Foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro. É o que está aqui no nosso texto. Sua fé tinha se desvanecido, mas porque era pequena, porque era fraca.
A dúvida o controlou e ele foi abalado. O texto nos mostra isso. Dúvidas vão nos atacar. Mas isso não significa que devemos permitir que nos controlem. Sabe aquela ilustração do passarinho? Você não pode impedir que o passarinho venha e sente na sua cabeça. Mas você pode evitar que ele construa um ninho em sua cabeça. Dúvidas, elas vêm. As dúvidas nos atacam. Mas nós temos condições de controlá-las, para que elas não nos controlem. E aconteceu isso aqui com o apóstolo Pedro. Irmãos, nós podemos evitar que a dúvida nos controle. A resposta para isso, como podemos evitar que as dúvidas nos controlem? A resposta é muita fé. Muita fé. Se é pouca fé que permite que sejamos controlados por dúvidas, então a solução deve ser muita fé. E quais são as características da muita fé? A primeira característica é um conhecimento do Senhor Jesus Cristo e do seu poder. Uma confiança firme e estável nisso. Na pessoa de Cristo, no poder de Cristo, confiar grandemente nisso. Pedro, como já foi dito, ele começou bem, iniciou muito bem, e isso faz parte da essência da verdadeira fé. A maneira como Pedro iniciou essa narrativa aqui, que nós temos diante de nós, Pedro começou muito bem. E esse início bom é uma característica de verdadeira fé, de uma fé vigorosa, de uma fé grande. Então a gente encontra essa característica. Aqui estava um homem com os outros discípulos no barco e com a tempestade rugindo à sua volta. O mar e o vento eram contrários. E o texto nos diz que o barco estava sendo jogado, açoitado pelas ondas. A situação já estava começando a ficar desesperadora. A tensão havia crescido ali. Já estava numa situação desesperadora. Mas subitamente, o Senhor Jesus apareceu. E quando eles o viram, de longe, talvez ali um vulto, o texto diz que eles gritaram, é um fantasma! Eles gritaram de medo, eles gritaram de pavor, ajuntando a tempestade, ajuntando toda a situação, e viram Jesus vindo ali em direção a eles, eles gritaram, pensaram, é um fantasma. Gritaram apavorados, mas Jesus responde, não temas. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Isso é típico de Jesus. Essa frase é fantástica em Cristo Jesus. Em quantas situações a gente observa essa frase de Jesus, não temais. Lembra do apóstolo João lá na ilha de Patmos, lá no livro de Apocalipse? Quando o Senhor dá a ele a visão, ele vê o Senhor Jesus e cai como alguém desmaiado. E diz o texto lá que Jesus coloca as mãos nos ombros, a mão no ombro de Pedro, de João e diz, não temas, sou eu, João. E aqui Jesus acalma aqueles homens apavorados. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Irmãos, temos então essa magnífica expressão da essência da verdadeira fé por parte de Pedro. Olha só o que Pedro diz, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. De todo aquele alvoroço, quando Jesus se apresenta, olha, sou eu. Olha a expressão de fé do apóstolo Pedro. Olha como ele se dirige ao Senhor. Senhor,
se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Pedro estava dizendo ao Senhor o seguinte: se tu realmente és Senhor, bem, então eu sei que não há nada impossível para ti. Nada é impossível para o Senhor. Ordena que eu saia desse barco e nesse mar tempestuoso e ande por sobre as águas. Olha só a atitude de fé, uma fé robusta. Era isso que Pedro estava dizendo: Senhor, se tu és o Senhor, manda que eu saia desse barco. E mesmo no meio dessa tempestade toda, eu ande por sobre as águas. Olha só. O apóstolo Pedro, ele cria no Senhor, em seu poder, em sua pessoa, na capacidade do Senhor. E não cria apenas numa forma teórica. Ele tentou. O texto nos diz, olha aí o versículo 29. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ora, irmãos, essa é a essência da fé. Senhor, se és tu, nada é impossível para o Senhor, manda que eu saia do barco e ande por sobre as águas. É isso que a fé diz, meus irmãos. E o apóstolo Pedro fez isso. Irmãos, a fé cristã, ela começa e termina com o conhecimento do Senhor. Guardemos isso na nossa mente, no nosso coração, que sempre nos lembremos desta grande verdade, que a fé cristã, ela começa e termina com o conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Veja esse texto. Disse, pois, Jesus aos discípulos que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará das dúvidas, libertará dos temores, das coisas que nos abatem. A verdade nos liberta, a verdade é Jesus Cristo. É a verdade que nos liberta, a verdade a respeito dele, a verdade a respeito da pessoa dele, da obra do Senhor, dos seus ofícios, Cristo, como ele é. Tenhamos esse conhecimento, é um exercício, é uma característica da fé. Ela conhece o Senhor. Ela conhece a pessoa, a obra, o poder dele. E sabe que nada é impossível para ele. Pois bem, meus irmãos, se Pedro começou bem, não esquecemos o segundo aspecto. Infelizmente, o apóstolo Pedro esqueceu isso. Ele começou muito bem. Mas, infelizmente, parece que ele esqueceu isso, né? Mas ele tinha razão em pensar duas vezes. Alguém pode dizer. Ele tinha razão em ter dúvidas ali. Mas, irmãos, não com a fé cristã. Não é assim com a fé cristã. Dúvidas são coisas muito insensatas. Quando formos tentados, vamos lembrar de Pedro. Vamos lembrar desse incidente aqui, que nunca deveria ter olhado para as ondas. Por que não? O apóstolo Pedro já tinha resolvido a questão, antes de ter saído do barco. Essa é a grande questão aqui no texto. Ele já tinha resolvido toda a questão, não tinha motivo para duvidar. Lembram que eu disse, antes que a tempestade já estava ali rugindo, aliás, a tempestade já estava rugindo ali, já estava açoitando o barco, antes de Jesus se aproximar do barco. Quando Jesus vai se aproximando do barco, a tempestade já está ali.
teria sido completamente diferente se Pedro tivesse pisado no mar calmo e depois a tempestade viesse. Aí seria diferente. Se ele saísse do barco e o mar estava tranquilo, sereno, e quando ele começasse a andar, aí viria a tempestade. Mas não foi assim que aconteceu. Se ele teria saído com o mar calmo, até ele teria uma desculpa para se desesperar. Mas não foi assim. Quando o Senhor disse para ele, olha só o versículo 28. Se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo sobre as águas. Olha o que ele diz ao Senhor. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. O apóstolo Pedro, ele já tinha resolvido a questão das ondas. Isso já estava resolvido para ele. Sabia que o barco estava balançando, então quando disse aquilo, na verdade estava dizendo ao Senhor, não me importa o que o mar está me fazendo, não me importa. Ele já tinha resolvido esta questão. Então saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Não havia nada de novo a respeito das ondas, nenhum fato novo. Ele não foi confrontado por nenhuma situação nova. O Senhor Jesus estava capacitando a andar sobre as águas turbulentas. Então, por que olhar para as ondas? Por que olhar para as águas? Que razão havia para o apóstolo Pedro fazer isso? Nenhuma. Irmãos, esse sempre é o problema com uma fé fraca, com uma pequena fé. Ela volta a formular perguntas que já tinham sido resolvidas. Sempre será assim. Uma fé fraca, uma pequena fé, sempre vai voltar a formular perguntas que já foram resolvidas. Quantas vezes nossos problemas se devem ao fato de que voltamos atrás? O apóstolo Pedro não deveria ter olhado para as ondas. Não havia desculpa para ele. Não havia nada de novo a ser considerado. É a essência da fé recusar reflexões posteriores. Rejeitam-nas. Digam-lhes, eu já cuidei disso. Esse assunto já está resolvido. É assim que a fé forte, uma fé grande, robusta, ela responde. Essa questão já está resolvida. Mas uma fé pequena, uma fé fraca, sempre está voltando atrás daquilo que já está resolvido. E foi assim com o apóstolo Pedro. Irmãos, outra característica da fé é que ela persiste firmemente em olhar para Cristo e para Ele somente. A fé diz, o que Cristo começou, Ele pode terminar. O início da obra foi um milagre. Então, se Ele pode iniciar uma obra miraculosa, Ele pode mantê-la. O que Ele já começou, Ele pode continuar. Veja o texto, vamos relembrar esse texto. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Jamais devemos duvidar enquanto olhamos para Ele e formos iluminados acerca dele. Sem Ele, não temos qualquer esperança. Sem Cristo Jesus, não temos qualquer esperança. Me faz até lembrar de um hino bonito, que diz mais ou menos assim, sem Ele nada eu seria, sem Ele eu não sei andar, sem Ele eu vagaria como um barco no imenso mar. Irmãos, nós não somos nada sem Jesus Cristo. Não há nenhuma esperança sem Jesus Cristo. Não importa
quanto tempo tenhamos sido cristãos, dependemos dele para cada passo da nossa vida, para cada momento, cada segundo, cada milésimo de segundo. Dependemos dele. O erro do apóstolo Pedro foi ter desviado o olhar do Senhor. É a batalha da fé. Nós estamos andando sobre as águas turbulentas e a única maneira de prosseguirmos é mantermos os olhos nele, mantermos os olhos em Jesus. Lembra do texto que nós lemos ainda lá no início? Olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus. Para andarmos nesse mar turbulento da nossa vida, é mantermos o nosso olhar em Cristo. As ondas vêm nos batendo, vai nos jogando para lá e para cá. Se mantermos o olhar em Cristo, se permanecermos nele, nós seremos capazes de andar sobre as águas turbulentas. Para concluir, irmãos, há nesse texto também uma palavra de conforto. E está aqui nesta passagem tão importante. É o fato que Jesus nunca deixará nos afogarmos. Nunca. O mestre, o pastor das nossas almas, nunca ele deixará nós nos afogarmos. E veja que Pedro, ele clamou desesperadamente, ele gritou: Senhor, salva-me! Salva-me, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, olha o texto, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Irmãos, que impressionante essa cena, né? Aquele mar revolto, aquela tempestade. Pedro inicia bem, Senhor, se és tu, manda-me sair do barco e andar sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro vai lá cheio de fé, ele coloca o pé e começa a andar sobre as águas. Mas de repente ele desvia o olhar. Ele começa a prestar atenção nas ondas, na tempestade, nas águas turbulentas, que ele começa a afundar e ele grita desesperado. Mas Jesus estende a mão e segura Pedro. E é uma cena maravilhosa, né? É quase que inimaginável aqui. E quando eles vão para o barco, diz o texto que o vento cessou. A tempestade cessa. Jesus nunca deixará afundar o seu irmão. Jesus nunca nos deixará afundar, porque pertencemos a Ele. Somos ovelhas do seu pasto. Somos rebanho do seu pastoreio. Ele nos comprou. Oh, meu irmão, minha irmã, creia nisso. Ele jamais permitirá que nós nos afundemos. Jamais. Essa é uma palavra de conforto que nós temos aqui. Olha só, vamos relembrar esse texto maravilhoso da palavra de Deus. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que texto maravilhoso. Meus irmãos, quando pensarem que estão perdidos, a mão de Cristo estará ali para sustentá-los, para socorrê-los. Clamem quando estiverem desesperados. Se estiverem sobressaltados, clamem, e Ele os ouvirá e sustentará. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada. A grande lição de toda essa narrativa é que o Senhor Jesus pode evitar que caiamos. Crendo nele, nunca vamos nos afundar no mar da vida, porém
prosseguiremos firmes. Se o apóstolo Pedro tivesse olhado para Jesus, tão somente para Jesus, ele teria continuado a andar sobre as águas. Ele chegaria até Jesus e não teria se apavorado, não teria se afogado. Jesus, irmãos, é o Senhor do universo. E não só pode andar sobre as águas, mas também capacitar Pedro a andar sobre elas. Nada é impossível para ele. Você já ouviu essa frase? A Bíblia nos ensina isso. Não foi uma frase criada por algum grande publicitário. Essa é uma frase bíblica, essa é a palavra de Deus. Nada é impossível para ele. É nesse Deus que você crê? Então creia, irmãos. Nada é impossível para ele. Veja esse outro texto maravilhoso. E assim nós terminaremos a nossa meditação. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, obrigado por meditarmos mais uma vez na Tua palavra. Faze com que cresçamos na graça e no conhecimento da mesma. Dá-nos sempre a noção, as características da fé vigorosa e grande. Essa fé grande e vigorosa, ela está alicerçada em olhar para o Senhor somente, em conhecer o Senhor, o seu poder, e estar confiantes que o Senhor está a nos sustentar. E quando as dúvidas no mar da vida vierem tentar nos distrair, nos desanimar, que lembremos deste episódio na vida do nosso irmão, do apóstolo Pedro. E possamos saber que nós temos a fé. Fé que é um dom que o Senhor nos deu. Que possamos aprender a cada dia a exercitá-la para o louvor da sua glória. E sustente e ampare a todos os irmãos e irmãs. Se porventura estão desanimados, estão, ó Deus, aflitos, ó Deus, revigore essa fé. Traga de volta a alegria da sua salvação em cada coração desanimado e em cada coração cheio de dúvidas. No nome de Jesus, tire essas dúvidas e façam com que eles olhem para o Senhor, sempre, olhando firmemente para o autor e consumador de nossa fé, Jesus Cristo. Assim oramos, nos méritos de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ouvir o coral da igreja louvar ao Senhor com um hino. Ouçamos o coral da igreja louvando para a glória do nosso Deus. E logo após o coral, a bênção apostólica, e assim terminamos mais um culto de adoração ao nosso Deus. Dai graças de coração ao Deus da criação. Dai graças por seu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Dai graças de coração ao Deus da criação. Dai graças por seu Filho, Jesus Cristo, Senhor. Cantai, pois ao fraco deu vigor, e a pobre sua
que a graça irresistível do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno do nosso Pai, o Criador de todas as coisas, as orientações, as consolações do Santo Espírito, sempre estejam conosco, Israel do Senhor. Amém, 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 Senhor. Amém. Nós temos motivos para agradecermos ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos reunidos aqui, compartilhando a palavra de Deus, e continuemos a nossa oração para que Deus nos dê prudência e que possamos estar lidando com todas essas novidades que a gente está vivenciando. É verdade que daqui para frente muitas coisas em nossa vida, no nosso cotidiano, vão mudar. Isso é inevitável, nós vamos ter que ir aprendendo a lidar com essa situação. Irmãos, estejam em oração. Ontem, o Sínodo do Grande ABC esteve reunido na pessoa do seu presidente, o reverendo Donizete Ladeia, e também os presidentes dos presbitérios do Grande ABC, o presidente do presbitério de São Bernardo, de São Caetano, de Santo André, de Diadema. Eles estiveram reunidos para tratar de assuntos importantes. Logo, vai ser autorizada a retomada aos cultos presencial nas igrejas. Mas, na verdade, não vai ser uma retomada normal. Vai ser com cautela. E então, eles vão conversar para ver se realmente vai compensar esta volta, já que não vai poder toda a igreja estar reunida. Não vai poder ter uma aglomeração. Vão ser liberada? Um pouco, olha, um pouco vai, alguns ficam em casa. Talvez seja isso, né, que algumas igrejas vão fazer. Olha, domingo vem um grupo, no outro domingo vem outro grupo, ou se não, 2, 3, 4 cultos no domingo. Mas vamos ver se isso tudo é viável. Então eles estão reunidos, eles se reuniram para observar sobre essa questão. E na sexta-feira agora, dia 5 de junho, nós, como comissão executiva do presbitério de São Caetano, nós vamos nos reunir para observar o que eles trataram lá na reunião. O reverendo Joel, presidente do nosso presbitério, vai nos trazer ali o que eles conversaram, e nós, como as igrejas do presbitério de São Caetano, nós vamos ver o que vai ser viável, tá? A partir do momento em que as autoridades elas liberarem que as igrejas abram as suas portas novamente. Tudo é novo para nós. Então, vamos orar a respeito, que Deus nos dê tranquilidade. A gente sabe que a gente está já cansado, estafado, né, de ficarmos nessa questão. Há tantas outras questões envolvidas. Irmãos, esse é o mar revolto agora. Essas são as ondas que estão nos levando para lá e para cá, nos açoitando. Mas vamos olhar para Jesus Cristo. Não vamos ficar olhando para a pandemia, para o amanhã, para isso, para aquilo. Vamos manter o foco. Vamos olhar para Cristo. E Ele está ali, nos sustentando, nos fortalecendo. E se porventura olharmos um pouco para lá e começarmos a cair, vamos gritar: Jesus, ajuda-me, socorre-me. Ele vai nos socorrer. Tenha uma semana grandiosa na presença do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aí estão os avisos. Leiam com atenção esses avisos, tá? De todas as nossas programações nesses tempos diferentes. Então, leiam aí com atenção. Estou dando esse tempo para que você leia. Aí estão os avisos principais. E também agradecer ao Conselho da Igreja Presbiteriana de Rude Ramos, ao Conselho que tem mostrado o zelo para a casa do Senhor, a casa de Deus física, a igreja. Embora a gente não esteja ali reunido, a igreja ela não está ali criando teia de aranha, está ali toda suja, não. Há um zelo, há uma preocupação dos irmãos, e a igreja está sendo cuidada, graças a Deus. Tá? As
as salas estão sendo renovadas. Os irmãos já viram algumas fotos aí, mas quando voltarem lá ao vivo, vocês verão que as salas estão bonitas, muito bonitas, né? Todo o carinho, todo o zelo dos irmãos, que Deus abençoe o jardim sendo cuidado, graças a Deus, né? Pelo cuidado, pela atenção, e continuemos assim, irmãos, com zelo para a casa do Senhor e também o zelo espiritual. Que o Senhor nos fortaleça, nos sustente, nos ajuda a enfrentarmos toda essa situação na força do seu poder. Deus nos guarde pelo seu poder, e sempre esteja ao vosso lado. Amém.